Quando você escreveu o blog, eu vou voltar assim, um pouquinho, só porque talvez as pessoas que vão vai assistir essa entrevista não conhecem a história da novela. Uhum. Quando eu pedi para você contar a parte do blog, mas quando você começou a escrever o blog, você já estava saindo, você já tinha saído Já tinha um ano. E você pode contar assim bem resumidamente para quem não conhece a sua história de como que você começou ali, né? Então, eu sou nascida e criada no Rio Comprido. Na minha adolescência, eu dei uma escorregada, né? Porque meu primeiro namorado era envolvido. E muito nova, assim, eu casei com ele e fiquei viúva. Nova ainda, mas assim, alguns anos depois. Então, eu já tinha passado por esse processo de cadeia, de tráfico, de morro, de polícia, aquela confusão bem nova. Por causa desse namorado? Não. Ele morreu, esse meu primeiro, que eu falo que é o único que merece meu respeito, porque ele morreu. Entendeu? Com ex, né? Eu não tenho ex, não. Esse daí é o único que eu posso que eu falo, é ele. E aí, esse primeiro processo que eu passei, só que eu era muito de bobeira, eu era adolescente. Eu era boba. 15, 16 em todos anos? os sentidos. Eu já tinha um sexto sentido de maldade com as coisas. Sempre tive. Caramba. Sempre tive. Inclusive, na morte dele, eu falava para ele antes, dentro da minha inocência. Então, quando eu passei por isso, eu criei uma aversão gigante. Eu tinha pavor daquilo ali. E eu falei, nunca mais eu fico com alguém desse meio. Eu tinha medo. Quando qualquer sua primeira coisa errada assim que você fez, foi porque você ficou curiosa para ela fazer ou foi alguém que te chamou? Ah, vamos. Não. O que foi? A primeira coisa errada que eu fiz foi já junto com ele, assim, de levar dinheiro. Tá na novela. Uhum. Muitas coisas que estão na novela em relação ao tráfico e acontecimentos assim de confusão foi com ele. Tá, na adolescência, quando Na você adolescência. Entendeu? Porque o pessoal vê. Quando você lê o livro, aí você entende. Você fala, identifica, né? Pô, mas isso aqui. Então isso aqui foi aqui. Quando ela tinha 12, 13 anos. Isso aqui já foi aqui no final. Mas se não ler o livro e assistir. Pessoal que compra o livro assiste a novela de novo. Pra poder entender, porque fala, mas que isso aqui, que isso aqui? Aí entende. Eu não li o livro, eu vi uma parte da novela quando começou a passar, mas não consegui acompanhar. Nossa, eu era viciada nessa novela. Mas ele foi seu... Meu primeiro homem, primeiro namorado, e aí eu criei esse pânico, né? Foi horrível, o primeiro trauma da minha vida, assim, de perda. E aí, depois eu casei de novo, com esse pânico dessas coisas, eu não queria de jeito nenhum, eu queria sair dali. Eu não queria que meus filhos assistissem dividindo roubo na porta, carro roubado. Não que eu tivesse nada contra eles, porque eles eram meus vizinhos, cresceram comigo. Sim. Mas eu não queria que eles normalizassem aquilo, porque eu já tinha sofrido as consequências. E aí, depois de 11 anos, 10 anos de casado, 11 anos, ele se envolveu. Sendo que ele se envolveu como muitos, assim, pela beirada, achando que não, sou trabalhador, sou estudante. Eu vou fazer só uma coisinha aqui. Eu conheço Só pra ter um extra, ciclano. né? Só vai fazer um extrazinho. Boto na fita. Eu não tô no morro, eu não tô com a arma na mão. É uma ilusão. A primeira ilusão que tem de quem é de fora que se envolve, tirando os meninos que já são dali, é essa. E a casa cai, não adianta. Pode ser pequenininho, grandão, pela beirada, disfarçado, uma hora dá ruim. E deu. E aí foi o caos, porque eu estava no último período da UFRJ. Último. Eu não tinha nem matéria mais, estava fazendo monografia para entregar. O que você cursou? E eu fazia serviço social. E o meu estágio e o meu TCC era sobre presídio. Como é que é a vida? Sobre o impacto da prisão de um provedor, né, o homem, de uma família. Qual o impacto daquilo na família, nos filhos? Aí tinha uma pesquisa grande, né? Todos os sentidos, renda, emocional, social. E aí, quem foi de funcionário, eu passei para visitante, do dia para noite, assim. Aí foi um caos. Então, aí, a partir daí, sendo que eu sou uma mulher que eu abraço meus maridos de verdade e defendo eles até não poder mais. Então, a partir dali, eu comprei a briga dele. Era tipo eu e ele contra o mundo.
todo mundo podia fazer acontecer, mas eu tava ali igual um segurança, um blindado na frente dele. E aí você vai se... Né? Até então era uma defesa pessoal, depois você vai... Chega uma hora que só tem você, ou você resolve isso. Se você não resolver, também vai ser desmoralizado. Idiota, né? Mas tudo bem. E fui indo. Então, assim, o processo que teve na novela, resumidamente, do jeito que ela falou, foi bem legal, que foi aquilo ali, né? Eu tive um envolvimento bem natural de adolescente da comunidade que se envolve com outro adolescente da comunidade também. Eu não atravessei da China para o Brasil e subi um morro para ir procurar um traficante. Eu morava ali. Sim, era a sua Tá realidade. tudo próximo, né? Tá tudo próximo. É o que eu sempre falo, assim, com as meninas, com os meninos. É muito difícil eu chegar para uma menina de 12, 13, que mora ali, que não sai dali, que não tem outros... Né, que não quer, não tem opção porque não quer. É o meio dela, o passeio dela ali, o que ela curte ali, o barzinho, o baile, seja o que for. Pode ser uma roda cultural, é ali. Querendo ou não, vai cruzar com essas pessoas e vão se cruzar. Estudam juntos, moram perto. Então, é madrinha, que é filhada, que é não sei o que é tia, que é primo. Então, assim, é difícil você falar para uma pessoa assim, olha, corta, não olha, né? E eu passei por isso. Depois, já foi outro processo. Eu fui... eu não fui jogada, eu fui porque eu quis. Certo. Eu quis ficar do lado dele. Eu falei, não, minha família não. E naquele momento eu não estava me separando. Ele foi preso. Mas a minha família estava intacta como família. Sim. Eu e ele, como marido e mulher, a gente era bem alinhado. E aí as pessoas não entendem. Ai, burra! Né? Não pensou nos filhos. Naquele momento, para mim ali, ele e os filhos eram a nossa família. Se eu estivesse brigando com ele, talvez teria sido melhor. Porque eu falava, puta que pariu, e ficar com meus filhos. Mas o impressionante é o julgamento vir em cima de você e não em cima dele que tava fazendo as coisas erradas. Você tava ali na defesa dele, mas né, a mulher sempre vai ser mais julgada. E eu na verdade, assim, eu achei que ele foi de bobeira mesmo, de achar que não aconteceria nada com ele, porque ele também não era esse boboca, ele também é cria de favela. Mas eu não culpo ele. O que eu senti foi quando eu defendia ele e chegou um momento que ele precisava me defender e ele me jogou, me expôs a tudo que cercava ali a nossa vida. Mas culpar ele do que aconteceu, não. A culpa é minha e dele. Sim, ele se envolveu. Eu fiz o que tinha para me fazer ali naquele momento. Não tinha opção de eu falar, tchau, gente... Vá preso para lá, se dane. Não existe isso. Eu costumava falar para minha esposa no passado, né, que quando a gente junta uma família, junta duas pessoas, a gente costuma trazer a bagagem. Eu, pelo menos, eu penso assim, a sua bagagem se torna a minha bagagem e a minha bagagem se torna a sua bagagem. Então, eu entendo essa visão que você tem, tipo, a bagagem dele, independente do que fosse, você ia carregar junto ali. É difícil, porque não era uma crise do casal, era uma crise social nossa, entendeu? E, infelizmente, e as coisas foram se complicando, porque tudo é sempre em grande estilo, o negócio era pequenininho, grandão, desde o começo. E parece que eu tenho um para-raio para essas coisas, assim, né? Aí eu fui indo. Eu tenho o meu jeito também, que se eu pegar a causa, eu vou até o fim. Hoje em dia, eu ando na linha certinho. Como se você falar assim, Fabiana, não pode botar o celular na mesa. Pode ter certeza que eu não vou botar. Eu não gosto de ser chamada atenção, não sou entrona. Então, tipo, eu ando certinha. Mas naquela época, como eu estava nesse espírito da defesa do coitado, eu não media. Você tinha quantos anos na época? Não conto. É mesmo? Sabe por quê? Olha, no outro dia me perguntaram a idade da minha filha, eu falei, cara, não sei. Eu não conto nem a minha, nem a dele, nem de ninguém. Sabe por quê? Porque eu acho que eu tenho um problema. Não, mas acho justo não contar. Eu também não gosto de contar, não. Não, e não é porque tá com idade, porque tá velha, não. Desde sempre.
eu tenho problema com número, para começar. Você pode me falar 4 números aqui, eu vou olhar para ele. Quando eu olhar para você, falar qual número mesmo? Não gravo. E eu não gosto de nada que me limita, que me obriga. Eu tenho obrigação de saber o ano que descobriram, não sei o que. Eu nunca gostei. Te perguntei da idade para te fazer a seguinte pergunta. Você acha que foi uma coisa ali de maturidade da época? Ou se isso fosse hoje, ainda que se tivesse ido mais velha, assim, para vivesse isso numa época mais velha, você teria tido a mesma postura? No caso de um marido meu se envolver? De você assumir ali a questão da família? Eu vou te falar. Se eu tiver um marido e ele for preso, eu vou visitar ele. Pode ter certeza. Eu não vou deixar de visitar meu marido, porque cadeia não é só para tráfico. Né? Sim, Temos aí o governador, o ex-governador estava preso. Sérgio Cabral. Né? Então... Não, eu digo defender do jeito que você defendeu. Em algumas coisas eu continuo defendendo. Eu só não vou fazer as loucuras que eu fiz, de me arriscar, eu ser presa. Aí não. Agora, visitar, vou, fazer comida, vou, carregar aquelas bolsas, vou, mas eu não quero. Sim. Não quero. E todo mundo, já tive namorado, eu falo, se for preso, eu não vou. Mentira, né? Mas... E você, na época que você estava lá junto com ele, como casal, né? Ele te escutava, tipo, esposa, você tipo, deitava no quarto e ia lá deitar pra botar a cabeça no travesseiro, que é aquele momentinho que o casal tem, né? A gente conversava muito. Conversava muito. É dupla criminosa, assim. Entendi. Tipo, a gente sempre. Até Tudo quando um sabia o que o outro... Sim. Tudo... Depois a gente se perdeu. Entendi. Depois, quando a gente perdeu o nosso... É como se tivesse um código nosso e o meio... Conexão. Meu. Entendi. É como se eu tivesse continuado num foco. Eu, você, o cachorro, né? No apartamento. Né? E ele... Também não culpo, mas... Ele se perdeu. Ele não teve a inteligência emocional. Sim. Que precisava. E eu não fiquei com ódio, assim, por quê? Eu pensava muito que eu conheci ele dele, eu conheço, né? Agora não, mas assim, agora nunca mais. Ele faleceu, gente, pra ficar claro. Mas eu conheci ele desde criança. Ele foi aluno da minha mãe. Então, quando acontecia alguma coisa entre nós, de casal, interferência lá, eu sempre primeiro colocava na balança assim, cara, mas eu conheço ele desde criança, ele não é assim. Eu conheço ele, conheço a essência dele. E aí eu falava, mas o cara deve estar muito doido. Ele estava estudando, trabalhava 8 anos numa empresa, concursado, estava no 5º período da faculdade, já visualizando assim, a mudança da vida dele. Minha, que já estava para entregar a TCC, e a dele, já com 2 filhos. A gente era uma famíliazinha toda certinha. Toda certinha, já devido aos traumas que vieram. E aí eu pensava assim, e de repente a casa cai, o cara ganha 18 anos de cadeia, fica foragido numa favela que fica o mundo inteiro vigiando. Sim. Ele ficou doido. Eu pensava, ele ficou doido, né? Então, assim, aí eu relevava, porque eu pensava, é o amor, né? Eu olhava esse lado dele. Só que chegou um momento que... Você sempre tentou, na verdade, proteger, ver ele dessa forma para se proteger também, talvez, e para proteger ele. Não, é porque eu conhecia ele, mas assim, chegou um momento que... E eu dei várias chances, eu falava, me protege. Pelo amor de Deus, me protege. Já dando um sinal para ele, acorda, olha, não, você pode acontecer tudo, mas é eu e você. Se eu tô indo assim, você tá fazendo assim, não faz sentido. E chegou uma hora que não fez mesmo. Foi quando eu... Podia acontecer o que fosse. Eu não saía. Mas não foi ele que fez nada assim, pessoalmente. Ele nunca me bateu, eu que batia. Nunca me ameaçou, nunca... Nada. Não foi ele que provocou. Só essa falta de cuidado e de leal... Não é cuidado. Ele foi desleal comigo. Entendeu? Então, eu precisei... Não adiantava me bater, a polícia seguir, ficar louca, fugindo, nada, fazer eu parar.
Mas quando eu vi essa falta de lealdade dele, aí minha ficha, ó, tum. Aí a polícia já tava aqui assim, ó, pra me pegar. Eu falei, eu vou ser presa. Aí que eu consegui. Só quando eu perdi o vínculo afetivo com ele, emocional, que eu consegui romper. Porque não foi conselho, minha família inteira, todo mundo, professores que foram meus professores, professores dele, um bairro inteiro ali junto, aquela torcida organizada pela gente, né? E nada disso não funcionava, eu podia falar o que fosse. E que eu não. Aí, quando eu rompi com esse elo meu e dele, esse código de ética meu e dele, que aí eu acordei do dia pra noite. Eu olhei e falei, o quê? Olha onde eu tô me enfiando. Anos depois, eu vou ser presa? Não. Aí eu já comecei a. Primeira coisa que caiu foi. Cara, a polícia tá muito perto de mim. Porque até então eu já tava preso no Bangu 1. Lá não tinha telefone, lá não tinha. Então, né, tava lá, com a perna cruzada. Aí eu falei, eu vou ser presa. E aí depois, aí já cortei. Depois que eu comecei a pensar, poxa, eu tô aqui dando tanto, né? Dou tanto, e de repente tem alguém do meu lado que é alguém que quer muito receber isso. Tá aqui do meu lado e eu tô presa aqui assim, ó. Porque eu não gosto de bagulho de traição, né? Porque mão de ferro é assim, né? Pra cobrar, tu não pode errar. Então, aí eu comecei a pensar em mim como mulher, assim, de, poxa, eu quero tanto dar isso e o cara não quer. A personagem da atriz Carla ali, eu não lembro como que era o nome da novela. Carla Dias. A personagem A dela Lourinha. existiu mesmo? Foram várias. Ela não é inspirada em uma. Eu li lá que várias inspirou um No personagem. livro eu conto várias confusões, assim. E aí ela juntou tudo em uma para representar isso, como o Rubinho também não é inspirado nele. Tanto que vários acontecimentos da novela foram com o meu primeiro marido, namorado. Entendeu? É uma junção de histórias. A única que é 100% ali é a Juliana Paz. Então não adianta. Eu falo, gente, desce todo mundo palco. A inspiração é a Juliana Paz. Né? A inspiração é você. Porque o resto é uma mistura de histórias que só quem lê o livro entende. Né? Porque senão a Glória Pérez ia ter um elenco gigantesco. A base toda dali foi você primeiro, depois que foi... Aí ela foi construindo assim, essas brigas aqui. Então tem que ter uma amante, pelo menos. Sim. Fuga de cadeia. Não. O meu primeiro.